Fique em pé no seu lugar. Quero dividir uma experiência com os irmãos de algo que é bíblico, é de Deus e faz muito bem para a vida espiritual. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 23. 10, 23. Diz assim: guardemos firme a confissão da nossa dúvida, da nossa incredulidade. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Pode se assentar. Oh glória, oh aleluia, oh Deus querido, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Qual a importância da nossa confissão? O que é que nós confessamos ou devemos confessar? Como o Senhor se move através daquilo que confessamos? O que é que nós não podemos confessar? O que significa confissão? Por que que a Bíblia nos orienta a mantermos firmes, a guardarmos firme a confissão da nossa esperança? Qual o resultado disso? Qual o efeito disso no mundo espiritual e no mundo natural? Nós vamos só introduzir esse assunto, e em outra ocasião a gente explana um pouco mais, mas eu quero falar sobre a importância da confissão da nossa esperança. Confessar a respeito daquilo que esperamos é fazer proclamação que vai consolidar no mundo espiritual de acordo com as expectativas em fé do nosso coração. A confissão, ela pode ser a respeito de realidades passadas, quando se pretende fazer acerto. Nós vamos encontrar vários textos na Bíblia onde se fizeram confissão pelos pecados cometidos até pelos antepassados. Então se faz confissão para se fazer acertos de coisas pendentes que precisam ser acertadas, porque se ficarem pendentes, elas se tornam como uma fonte geradora de maldição. Então, quando por muitas vezes Esdras, Neemias, Davi, Daniel e tantos outros pararam para fazer confissão, é porque os céus aguardam que através da nossa confissão possa acontecer acertos. Quem está compreendendo? Então se confessa sobre realidades passadas, se confessa também sobre realidades presentes e se confessa também sobre realidades futuras. Nosso propósito é falarmos sobre a confissão da nossa esperança, mas também sobre outras coisas que podemos confessar, porque quando se confessa, se reconhece, se estabelece, se consolida, se confirma, se renova e ainda provoca em nós fortalecimento e muito mais que da parte de Deus é operado através da nossa confissão. E o contrário também é verdadeiro. Então eu posso afirmar nesta manhã que quando fazemos confissões segundo a nossa esperança, segundo a nossa fé, segundo a palavra de Deus, segundo o que se espera em Deus, alinhado ao propósito de Deus, então nós teremos uma reação do céu aqui na terra. Quem está compreendendo? Mas o contrário também é verdadeiro. Quando fazemos confissões contrárias, negativas, quando nos precipitamos e por falta de vigilância deixamos sair da nossa boca confissões negativas, ela também terá um resultado e provocará uma reação do inferno na terra. Então, tanto o céu quanto o inferno utiliza da nossa confissão
Por exemplo, quando se confessa a respeito de pecado praticado, de dependência, de inadimplência espiritual, se confessa isso diante do Senhor, então haverá uma ação divina na nossa direção, trazendo o quê? Trazendo paralisação da catástrofe, e que a confissão, ela paralisa todo o processo de destruição que vem por conta de portas que foram abertas. E aí, então, quando se há confissão, você vê que isso se resolve através da confissão. Então, toda confissão alinhada à palavra de Deus, ela vai trazer uma resposta do céu para a terra. E também toda confissão negativa. O que é uma confissão negativa? Pessoas que precipitadamente, distraidamente, negligentemente, estão sempre fazendo declarações negativas a respeito de si mesmos, ou a respeito da sua casa, da sua família, na direção de situações da sua vida, estão sempre liberando uma palavra de murmuração, de reclamação, de crítica, de uma visão negativa da situação, e ainda nutrindo expectativas negativas para o futuro. Quando se faz confissão negativa, o inferno se move, toma destas confissões e inicia uma ação maligna na vida da pessoa. Por isso, nós não podemos abrir a nossa boca para falar coisas negativas, em hipótese alguma, ainda que as situações reais, verdadeiras e concretas sejam negativas, mas a gente, como um profeta, libera palavras de Deus na direção daquela situação negativa. Quem está compreendendo? Era como o vale de ossos secos. Era um vale de ossos sequíssimos, diz o texto. E o Senhor disse ao profeta: profetiza. Mas profetizaria o quê? Profetizaria vida. Nós temos que ser canal de profecia de vida, proclamar vida, proclamar decretos de bênção, de vitória, mesmo em meio ao caos. E aí nós somos provocados pelo caos, pela luta, nós somos provocados pela tragédia, pelos problemas, pelas dificuldades, a precipitadamente, a enganosamente, a equivocadamente liberar palavras que só vão acentuar o problema e vão ser usadas pelo inimigo. Então o texto diz: guardemos firme, sejamos diligentes, sejamos perseverantes, sejamos focados na confissão da nossa esperança. Ou seja, você olha para situações que não são boas, não é? Não se deixa seduzir, dominar por elas e libera palavras de vitória. Às vezes é um quadro de uma doença grave. Quando a coisa se intensifica, a tendência é a pessoa se fragilizar e ser dominada pelo medo, pela insegurança. E aí, inevitavelmente, essa pessoa começa a fazer proclamações que só vão piorar a situação. Só que nós somos impulsionados a isso. E aí nós precisamos ser prudentes e firmes e vigilantes para que a gente se mantenha na confissão daquilo que nós queremos, daquilo que nós esperamos que seja, que venha a ser e que aconteça. Isso é a confissão da nossa esperança. Quem está compreendendo, diga aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente o quê? A nossa confissão. Porém, contudo, todavia, que tipo de confissão? Confissão de que maneira? Embasada em quê? Em qual direção? Isso é extremamente importante. Versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas o quê? Fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos o quê? Misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Queridos, nós precisamos aprender a nos mover pautado na esperança. Esperança é aquilo que você não vê, mas é o que você espera que seja. É trazer a existência através de proclamação, porque muita gente tem tido uma expectativa sem nenhuma atitude, sem nenhuma ação na direção das suas expectativas. Além da oração, intercessão, precisa ter confissão. Outra coisa, às vezes a confissão negativa não sai dos nossos próprios lábios, sai do lábio de pessoas desavisadas, que com relação ao que estamos passando, vivendo, ou até com relação àquilo com que sonhamos, pessoas abrem a boca e liberam uma confissão contrária, sinalizando impossibilidade, sinalizando que não é bem assim, sinalizando que não é desse jeito. Você tem que ter uma ação paralisadora das confissões negativas que procedem do lábio daqueles que são desavisados, que não creem, que não têm esperança, que não têm fé e que estão tomados de negativismo e de incredulidade na sua alma. Quem está compreendendo? Nós não podemos aceitar. Por quê, querido? Porque tudo isso mobiliza o mundo espiritual. Por exemplo, você quer ver uma coisa que traz um peso muito ruim para a vida de uma pessoa? É a murmuração. Murmuração aborta todo o propósito de vida, de vitória de Deus na tua vida. Murmuração paralisa o processo das tuas conquistas. Então, não permita o teu coração se encher de insatisfação a ponto de produzir palavras de murmuração, de reclamação. Inclusive, queridos, a Bíblia diz assim: em tudo, o quê? Em tudo dai graças. Nós não damos graças por tudo, nós damos graças em tudo. Nós mantemos uma postura de gratidão e de louvor a Deus, mesmo quando tudo está contrário. A irmã Genilde estava testemunhando do irmão Daniel, o quanto ele vigia para não murmurar dessa peleja tão prolongada, e um homem vencendo tantas batalhas, lutando tantas batalhas, ainda assim mantém uma postura de gratidão, de honra e de louvor a Deus. Isso é extremo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Qual a vontade de Deus para convosco? De que você fique passando um bocado de perrengue na vida? Não, essa não é a vontade de Deus para convosco, mas é a vontade de Deus para convosco, que você não murmure, que você não libere palavras negativas, que você não tenha confissões contrárias, porque isso vai conspirar contra a tua vida. Então você vai se fortalecendo em meio às crises, às lutas e às batalhas, dando glória a Deus. Então está doendo, está machucando, está atribulado, está passando por vendavais, você se renova dando glória a Deus. Você vai dando glória a Deus, você vai dando glória a Deus, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Nós temos que desenvolver isso e consolidar isso dentro da nossa vida. Agora, é interessante, queridos, que as confissões constroem algo dentro de nós. E antes de ontem, no meu momento de oração, aliás, todo momento de oração eu faço certas confissões. Em todo momento de oração eu faço certas confissões. Eu queria compartilhar, vai ser 5 minutinhos e a gente fecha. Eu faço, por quê? Porque eu sei que as confissões estão construindo realidades dentro da minha vida. Então, todos os dias eu faço confissão
para uma realidade que eu quero que seja construída, que seja estabelecida na minha vida. É a confissão de dependência. Todos os dias eu viro para Ele e renovo isso, e fortaleço isso, e busco isso, para que se torne de fato e de verdade uma realidade dentro do meu ser. Eu falo para Ele, eu confesso a Ele sobre a minha dependência total. Todo dia quando eu estou orando, eu digo para Ele assim: Senhor, eu quero declarar para o Senhor. Deus não precisa de nada, quem precisa de tudo somos nós, e tudo que fazemos, queridos, é por nós mesmos, diga aleluia, é por nós mesmos. Então eu digo para Ele assim: Senhor, eu declaro a minha dependência total. O que eu quero com isso? Que isso seja verdade, que isso seja uma estrutura, que o meu ser vai se amalgamando a esta confissão. Diga aleluia. Eu até agora quase que entortei a língua aqui, irmão, você nem deu um glória a Deus. Irmãos, é assim, estou te dando uma pérola. Existem realidades, por exemplo, amar a Deus sobre tudo, como é o maior dos mandamentos. Isso é uma realidade já existente na minha vida e na tua? Nunca na medida que deve ter, mas devemos perseguir esse alvo. Todo dia eu digo para Ele assim: Senhor, eu quero declarar que eu lhe amo acima de tudo e de todo. Todo dia eu falo. São confissões que vão provocando uma realidade nova dentro de mim. Eu chego para Ele e falo: Senhor, por quê, queridos? Porque eu tenho que me libertar de verdade, não só por um discurso. Eu tenho que me libertar de qualquer outro tipo de dependência. Diga aleluia. E vou lhe dar uma palavra de Deus: todo tipo de dependência que não seja em primeiro lugar de Deus é uma maldição. É uma maldição. Todo nível de dependência que não seja em primeiro lugar de Deus, acima de tudo, de Deus, é uma maldição. Vai conspirar contra você, vai lhe deixar na mão, porque essa plataforma de confiança, de outro tipo de confiança, não te banca, não te mantém e não pode concorrer com Deus na tua vida. Então eu estou perseguindo o alvo de um alto nível de dependência de Deus, e eu tenho me libertado de qualquer outro nível ou tipo de dependência de quem quer que seja, ou seja lá do que for. E vou lhe dizer, queridos, pensa numa coisa que faz muito bem para a gente, porque você se liberta de algo e ao mesmo tempo se firma em outra coisa que de fato é firme. Confiança em Deus não se alcança só porque você está me ouvindo falar, que é uma das coisas mais extraordinárias, é uma delícia confiar em Deus, mas isso não acontece por acontecer. Mas uma das maneiras de construir é através da confissão. Todo dia eu falo: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. O céu toma isso e opera de alguma maneira para estabelecer isso na minha vida, dependência de Deus. Eu também confesso sempre: Senhor, eu estou totalmente apegado ao Senhor. Essa realidade sendo construída também me livra de tudo quanto é tipo de apego, porque o ser humano é muito apegado a tudo. O ser humano tem um nível de apego, ele chega a ficar obstinado por certas coisas, ele se apega demais, se apega a gente, se apega a coisa, se apega a instituição, e isso não é bom. Então eu quero me libertar. Todo dia eu falo: Senhor, eu estou totalmente apegado ao Senhor. Quem está entendendo, diga aleluia. Outra confissão que eu faço sobre a minha rendição: eu não quero controlar, queridos, qualquer área da minha vida. Eu não quero, eu já decidi. Só que eu vejo uma batalha, entre fazer o que Deus quer e fazer o que me vem no coração, desejos, vontade, por ímpetos, por impulso, por compreender certas coisas ao meu modo. Então eu não quero correr o risco de tomar decisões, de seguir por caminhos, de resolver situações por conta própria. O mais simples que ela seja, quando eu venho para o aconselhamento no gabinete,
Eu oro ao Senhor, eu falei: Senhor, eu não sei o rumo que vai tomar essa situação aqui no gabinete. Às vezes a pessoa está precisando mesmo de um direcionamento muito certo para a vida dela, e pode ser algo determinante. Eu não quero me mover por mim mesmo, eu não quero falar o que eu acho, o que eu penso, porque eu tenho muita coisa que é segundo o que eu acho que eu penso, mas elas podem não estar alinhadas com o que Deus acha e pensa naquela circunstância. Quem está compreendendo? Então eu digo para ele: Senhor, eu declaro a minha rendição, até que todas as áreas respondam ao teu propósito, ao teu comando, ao teu governo. Eu faço confissão a respeito do amor, eu faço confissão a respeito de consagração. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti, Senhor. Eu declaro a minha consagração, Senhor. Consagrar, queridos, é estar separado para, tem a ver com santidade. Os utensílios da casa de Deus naquela época eram todos consagrados e santificados para uso exclusivo do Senhor. Eu quero a minha vida assim, como um vaso de honra na casa de Deus. Então todo dia eu faço confissão da minha consagração. E outras duas confissões que eu faço: a de reconhecimento que tudo vem do Senhor, para que não fique nenhuma pontinha de glória para mim, achando que é por minha força, capacidade, sabedoria, nada disso. Então eu rejeito isso na minha vida. Aí todas estas coisas que estão vindo, que vieram, estão vindo e ainda virão, eu deixo muito claro para mim, para ele não, eu deixo claro para mim que tudo vem do Senhor. Então reconhecimento da grandeza, da beleza, da majestade, da fidelidade. Senhor, eu reconheço o que o Senhor é, quem o Senhor é e o que o Senhor faz. E por fim, queridos, não falta na minha confissão diária: gratidão. Eu dou tanta graças a Deus no meu tempo com Ele, que eu não sei se Ele já está aborrecido, que eu já chego agradecendo. No meio eu agradeço, eu fecho agradecendo. Eu não posso ter um coração indiferente àquele que tem sido tudo para mim. Eu preciso nutrir e alimentar, porque se tem uma coisa que agrada ao Senhor, é a gratidão, sim ou não? Ao contrário, um coração ingrato é um coração insatisfeito e que perde de receber muito de Deus pela insatisfação que produz murmuração. Eu quero sempre alimentar o meu coração, então eu faço confissão de gratidão ao Senhor o tempo todo, o dia inteiro, por tudo. Vamos ficar em pé. Aleluia. Mantenhamos firme a nossa confissão a respeito da esperança, a respeito da fé, a respeito de padrões e princípios de Deus, a respeito de pecado, de erro e de pendência. Feche os teus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração e fala assim: Senhor Deus, construa na minha vida aquilo que vem do alto, aquilo que é segundo o teu coração, aquilo que te exalta, que te glorifica. E eu terei sempre nos meus lábios uma confissão que chegue a ti, e jamais sairá da minha boca uma confissão que seja usada pelo inferno. Senhor meu Deus, eu manterei firme a confissão da minha esperança e de tudo aquilo que seja usado pelo Senhor para estabelecer uma realidade do céu no meu coração e na minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar um aplauso a Ele. Louvado seja o Senhor.